Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. A partir de hoje, nós vamos fazer as lives do mês de dezembro, cujo assunto será o nome de Deus. Nós vamos verificar que Deus, o Criador de tudo, e também dos nomes, também tem um nome distintivo. Ele não seria anônimo, até porque Deus é título, né? Algumas pessoas chamam de Senhor, mas Senhor é forma de tratamento. Eu posso ser chamado de Senhor, assim como sou. Você, se for de uma certa idade, também pode ser chamado de Senhor. Então Senhor não é nome. Você não pode dizer aqueles... Se Senhor fosse nome, teriam pessoas que se chamariam o Senhor de Oliveira, né? Isso é ilógico, né? Pensar que o nome de Deus é Senhor. E também Deus também não é nome, né? Deus é um título, né? Existem muitos deuses. Conforme nós vamos ver nesta live, existem vários deuses, né? O apóstolo Paulo indicou que até a barriga de uma pessoa pode ser um deus, né? Basta que ela seja venerada, né? Então, vamos verificar a partir de agora. Nós estamos um pouco adiantado, né? Eu falei que seria às 13h30, mas deu para entrar mais cedo. Vamos lá. Eu vou ler um artigo e depois eu vou deixar aqui na descrição deste grupo o link deste artigo muito interessante. Vocês podem entrar lá e fazer todas as comparações, se desejarem fazer anotações também. Vou deixar as fotos, né, que provam que o nome de Deus povoa a terra, principalmente em lugares religiosos, mesmo que essas religiões não respeitem e até rejeitam o nome dele, certo? Então vamos lá. É você uma pessoa religiosa? Nesse caso, sem dúvida, como muitos outros, crê num ser supremo e provavelmente tem grande respeito pela bem conhecida oração a este ser, ensinada por Jesus e seus seguidores, conhecida como a oração dominical ou o Pai Nosso. Essa oração começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso vocês podem ler na Bíblia de vocês aí, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Todas as Bíblias têm esta oração. Já se perguntou por que Jesus pôs a santificação do nome de Deus em primeiro lugar nesta oração? Em seguida, ele mencionou outras coisas, como a vinda do reino, de Deus, a vontade de Deus para que esta seja feita na terra, e também os nossos pecados serem perdoados. O cumprimento desses outros pedidos, por fim, significará paz duradoura na terra e vida eterna para toda a humanidade. Sim, vida eterna. No mês de janeiro nós falaremos sobre a vida eterna, que muitos acreditam ser impossível de acontecer com o ser humano, né? Mas é comprovado, até mesmo do ponto científico, que a gente pode viver para sempre, sim, e aqui na Terra. Não obstante, Jesus nos ensinou a orar em primeiro lugar pela santificação do nome de Deus, ou seja, as nossas orações, sejam elas quais forem, a gente tem que antes pedir a santificação do nome de Deus. Tem que glorificar o nome de Deus. Ora, você não diz que é Deus acima de tudo?
e Deus acima de todos, então, portanto, até mesmo nada mais justo que nas suas orações você coloque a santificação do nome dele em primeiro lugar, né? Antes dos seus interesses. Esse nome era claramente de capital importância para Jesus, visto que o mencionou repetidas vezes em suas próprias orações. Certa ocasião, ao orar publicamente a Deus, ouviu-se Jesus dizer: Pai, glorifica o teu nome. E o próprio Deus respondeu: Eu glorifiquei e o glorificarei novamente. Vejam isso lá em João, capítulo 12, versículo 28. Não foi uma vez só, né? Na noite antes de Jesus morrer, ele orava a Deus aos ouvidos de seus discípulos. E de novo eles o ouviram sublinhar a importância do nome de Deus. Jesus disse: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Mais adiante ele repetiu: Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhe darei a conhecer. Vejam isso lá no livro de João, capítulo 17, e os versículos 6 e o 26. Por que era o nome de Deus tão importante para Jesus? Porque ele mostrou que esse nome é importante para nós, por nos instruir a orar pela sua santificação? Para entender isso, precisamos saber como eram os nomes nos tempos bíblicos. Como que eram encarados esses nomes, né? Os nomes dos tempos bíblicos. Então, vamos considerar esta parte. Jeová Deus, evidentemente, pôs no homem o desejo de dar nomes às coisas. O primeiro humano tinha nome, Adão. Na história da criação, uma das primeiras coisas que se diz que Adão fez foi dar nomes aos animais. Quando Deus deu uma esposa a Adão, imediatamente Adão a chamou de mulher, que em hebraico é Isha. Hoje em dia ninguém mais fala Isha, né? A gente fala Eva, né? Ou então mulher. Mais tarde, ele deu-lhe o nome de Eva. Eva significa vivente, porque ela havia de se tornar a mãe de todos os viventes. Confiram lá em Gênesis capítulo 2, versículos 19 e o 23, e depois lá no capítulo 3, no versículo 20. Mesmo atualmente, seguimos o costume de dar nomes às pessoas. Certamente é difícil imaginar como poderíamos passar sem dar nomes às coisas. Nos dias dos israelitas, porém, os nomes não eram simples rótulos. Eles tinham significado. Por exemplo, o nome de Isaac significa riso, e lembrava o riso que seus pais idosos haviam dado ao ouvirem que teriam um filho. Aquela passagem do anjo, né? Vejam isso lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17 e o 19. E depois no capítulo 18 e o versículo 12. O nome de Esaú significava peludo, descrevendo uma característica física dele, né? Seu outro nome, Edom, significa vermelho ou corado. Era um lembrete de que ele vendera seu direito de primogenitura por um prato de cozido vermelho. Quer dizer, os nomes das pessoas tinham a ver com o que eles faziam, com o que eles eram. Vocês podem ver isso lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 25. Depois eu vou deixar aqui o link e vocês podem conferir esses textos bíblicos. Doravante eu não vou mais citar esses textos bíblicos, mas vocês podem conferir lá
sobre o que eu estou falando aqui, certo? Jacó, embora fosse apenas um pouquinho mais jovem que seu irmão gêmeo Esaú, comprou o direito de primogenitura de Esaú e recebeu de seu pai as bênçãos de primogênito. De nascimento, o significado do nome de Jacó era agarrando o calcanhar, ou suplantador. Similarmente, o nome de Salomão, durante o reinado de quem Israel usufruiu paz e prosperidade, significa pacífico. Salomão significa pacífico. Assim, o The Illustrated Bible Dictionary, ou Dicionário Bíblico Ilustrado, no volume 1, da página 572, diz: um estudo da palavra nome no Antigo Testamento revela o quanto ela significava em hebraico. O nome não é um simples rótulo, mas é significativo da personalidade real daquele a quem pertence. O fato de que o nome é considerado algo importante por Deus deduz-se que, por meio de um anjo, ele instruiu os futuros pais de João Batista e de Jesus quanto a qual devia ser o nome dos filhos deles. E às vezes ele mudou os nomes, ou deu nomes adicionais às pessoas para indicar o lugar que teriam em seu propósito. Por exemplo, quando Deus predisse que seu servo Abrão, que significa pai de exaltação, se tornaria pai de muitas nações, ele mudou o nome para Abraão, ou seja, pai de uma multidão. E ele mudou o nome da esposa de Abraão, Sarai. Sarai significa contenciosa, ou seja, ela era briguenta, né? Para Sarai, contenciosa. Mas Sara significa princesa, visto que ela seria a mãe do descendente de Abraão. Jesus também reconheceu a importância dos nomes e referiu-se ao nome de Pedro ao dar-lhe um privilégio de serviço. Veja lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19. Até mesmo criaturas espirituais têm nome. 2 mencionados na Bíblia são Gabriel e Miguel. E quando o homem dá nome às coisas inanimadas, como estrelas, planetas, cidades, montanhas e rios, ele meramente imita o seu Criador. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus chama a todas as estrelas por nome. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, esse hábito de dar nome, esse costume inerente a nós de dar nomes às coisas, nada mais é do que a reflexão de Deus, né? Nós refletimos o que Deus também faz. Nós somos a imagem dele e semelhança do que ele faz. Tudo que nós fazemos é a semelhança dele. Tudo que é de bom, né? Sim, o nome é importante aos olhos de Deus. E ele pôs no homem o desejo de identificar pessoas e coisas por meio de nomes. Assim, anjos, pessoas, animais, bem como estrelas e outras coisas, têm nomes. Seria incoerente da parte do Criador de todas essas coisas manter-se anônimo. Sim, ele não se manteria anônimo, especialmente em vista das palavras do salmista, que diz assim: bendiga toda a carne e o santo nome de Deus por tempo indefinido para todo sempre. Isso está escrito é o Salmo 145, 21. O novo dicionário internacional do Testamento Teológico diz, assim, no seu volume 2, na página 649, diz:
Um dos aspectos mais fundamentais e essenciais da revelação bíblica é o fato de que Deus não fica sem nome. Ele tem um nome pessoal, por meio do qual pode e deve ser invocado. Jesus certamente tinha esse nome em mente quando ensinou seus seguidores a orar. Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não ia pedir para as pessoas santificarem o nome de Deus sem que as pessoas o conhecessem, né? Como é que você pode santificar o nome de uma coisa sem saber o nome, né? E qual é o nome de Deus? Surpreendentemente, a maioria das centenas de milhões de membros das religiões da cristandade provavelmente acharia difícil responder a esta pergunta. Alguns diriam que o nome de Deus é Jesus Cristo. Contudo, Jesus orava para alguém diferente quando ele disse, isso aqui são palavras do próprio Jesus: tenho feito manifesto o teu nome aos homens que tu me deste no mundo. Veja lá, João capítulo 17, versículo 6. Ou seja, Jesus fazia manifesto o nome do pai dele e não dele, porque o dele todos já sabiam, certo? E ele nunca pediu para que se santificasse o próprio nome, né? Ele orava a Deus no céu, como um filho falando ao seu pai. Era o nome do seu Pai celestial, que estava nos céus, que deveria ser santificado, e não o dele. Contudo, muitas Bíblias modernas não contêm o nome, e ele é raramente usado nas igrejas. Assim, longe de ser santificado, ele se tornou desconhecido para milhões de leitores da Bíblia. Como exemplo de como os tradutores bíblicos consideram o nome de Deus, veja apenas um versículo em que ele ocorre. Confira lá, Salmo 82. Em algumas Bíblias, Salmo 83, versículo 18. Em outras Bíblias é o Salmo 82, versículo 19. Tem alguma variação de uma tradução para outra. Esse texto é traduzido da seguinte maneira e vamos ver aqui em 4 Bíblias diferentes. Na versão Almeida atualizada de 1964, eles verteram assim, eles substituíram o nome Jeová por Senhor. Aí eles escreveram assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Depois, a Bíblia dos Missionários Caputinhos, né, que é católica, diz assim: saibam que só vós vos chamais Deus. Vós sois o único Altíssimo sobre toda a terra. Para alguns católicos, né, os caputinhos, o nome de Deus é Deus. E para os evangélicos é Senhor, embora algumas vezes eles chamem Jesus de Deus, né? Aí nós vamos na Bíblia de Jerusalém, católica. Lá eles dizem assim: saberão assim que só tu tens o nome de Yahvé. É uma variação de Jeová. Já não é mais o Senhor, né? És o Altíssimo sobre toda a terra. E a versão brasileira diz assim: para que saibam que só tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Versão brasileira católica. Em algumas versões católicas a gente encontra variações do nome de Deus. Por que o nome de Deus aparece de maneira tão diferente nessas versões? É o nome dele Senhor, Deus, Yahvé ou Jeová, que é uma variação de Jeová, ou são todos eles aceitáveis? Por que o nome de Deus aparece de maneira tão diferente nessas versões?
para responder a essas perguntas, temos de nos lembrar que a Bíblia não foi originalmente escrita em português. Os escritores bíblicos eram hebreus e na maior parte dela escreveram nos idiomas hebraico e grego em seus dias. A maioria de nós não fala essas línguas antigas, mas a Bíblia tem sido traduzida em numerosos idiomas modernos. E essas traduções estão disponíveis se desejarmos ler a palavra de Deus na nossa língua. Vamos uma parte, olha. Lembra quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos lá em Pentecostes? Ele os habilitou a falar em línguas. Mas para que ele fez isso? Não é como alguns pastores evangélicos fazem hoje em dia, que fica inventando língua aí, que é para parecer que está sendo possuído por algum espírito bom e ficar falando de língua que ninguém entende. Não, não é. O Espírito Santo capacitou essas pessoas para que se falassem em línguas, para que eles se comunicassem com as pessoas que falavam aquela língua. Porque Jerusalém tinha pessoas de muitas nações ali. Então eles teriam que, como eles não falavam, por exemplo, a língua de um certo grupo, o Espírito Santo os capacitou para ir lá para declarar as boas novas do reino de Deus na língua daquelas pessoas. E hoje em dia acontece a mesma coisa. A Bíblia, que foi escrita em hebraico e grego, é traduzida para as nossas línguas. Há um similar do que o Espírito Santo fez lá em Pentecostes com as traduções bíblicas para as nossas línguas dos dias atuais. Pensem bem. Os cristãos têm profundo respeito pela Bíblia e creem corretamente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Assim, traduzir a Bíblia é uma pesada responsabilidade. Se alguém deliberadamente mudar ou omitir parte do conteúdo da Bíblia, estará adulterando a palavra inspirada ou a palavra do próprio Deus. A tal se aplica à advertência bíblica. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida. Veja lá, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. E vocês podem ver também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. A maioria dos tradutores da Bíblia, sem dúvida, respeita a Bíblia e, sinceramente, deseja torná-la compreensível nesta era moderna. Mas os tradutores não são inspirados. Os tradutores de hoje não são como aquelas pessoas de Pentecostes, né, que foram imediatamente capacitadas para falar em línguas. Não. Hoje nós temos que aprender a falar uma língua diferente se nós quisermos pregar para pessoas de uma determinada língua, né? Também a maioria deles, os tradutores de hoje, tem fortes opiniões sobre assuntos religiosos e podem ser influenciados por ideias e preferências pessoais. Podem também cometer erros ou enganos humanos de critério. Por exemplo, um tradutor católico vai querer traduzir a Bíblia de maneira que ela apoie o catolicismo. Já um evangélico vai querer traduzir a Bíblia para que apoie o evangelismo, né? Então é por isso que há diferenças nessas traduções, né? Mas o escopo central da Bíblia não muda. Isso eles não conseguem mudar. E isso nós vamos ver mais para frente, né? Assim, temos o direito de fazer algumas perguntas importantes. Qual é o verdadeiro nome de Deus? E por que diferentes traduções bíblicas trazem diferentes nomes para Deus? Estabelecida a resposta a estas perguntas, poderemos voltar ao nosso
problema original. Por que é tão importante a santificação do nome de Deus? Ou melhor ainda, o que realmente significa o nome de Deus? Porque o nome de Deus é um nome bíblico. E como todos os nomes, principalmente dos tempos bíblicos, tinham significado, o nome de Deus também tem significado. E estas perguntas nós vamos responder na nossa próxima live sobre este assunto. Então, até lá. E bom restante de domingo para todos.